pessoal bateu o arrependimento, não é? Não em mim, não em você, porque nós não cometemos esse crime de votar no Lula. Mas olha só o que os dados da nova pesquisa do Poder Data indicam a esse respeito, né? A taxa dos eleitores que acreditam que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, né? Um presidente melhor, com uma capacidade melhor, caiu 7 pontos em apenas 2 meses, meu amigo. Exatamente. Chegou-se a um cenário aí de empate técnico entre as opiniões. Aqueles que consideram o Lula melhor que o Bolsonaro e aqueles que consideram o Bolsonaro melhor do que o Lula, o que é uma queda considerável na imagem do Molusco frente à população brasileira, que demonstra que, de fato, o pessoal está começando a se arrepender da escolha equivocada que foi feita nas eleições lá de 2022. Vamos dar uma olhada nesses números aí, nesse cenário da aprovação do Lula, né? A gente tem visto bastante esse tipo de tema aqui no canal, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a pesquisa feita aqui pelo pessoal do Poder Data, estou vendo isso aqui no site Poder 360, lembrando, eles têm um critério aqui que, obviamente, eles consideram superior, por exemplo, ao do Datafolha, né? Se você tem acompanhado os meus vídeos aqui com frequência no canal, você deve ter visto eu comentando a esse respeito, como o Datafolha fez ali uma crítica, ok, polida, mas uma crítica ao método Datafolha de fazer a avaliação ali da aprovação principalmente, né? Então, o que essa pesquisa aqui definiu, né? É uma comparação entre os governos Lula e o governo Bolsonaro aí, ou seja, os 4 anos do governo anterior e 1 ano e 3 meses aí do governo Lula, o presente governo aqui e tudo mais, né? Então, você pode ver que o gráfico está atualmente nesse patamar aqui. A linha azul escura é do pessoal que acredita que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, está fazendo um governo melhor do que o governo anterior. E a linha laranja aqui pertence àqueles que acreditam que o Lula está fazendo um governo pior do que o Bolsonaro. A linha azul clara aqui de baixo é o pessoal que acredita que o governo está igual. Ambos os governos são a mesma coisa, não mudou nada. 1% aqui, mais ou menos, tem se mantido essa linha, é o pessoal que não soube opinar a esse respeito, né? Então, veja aqui os cenários mais interessantes dessa história, né? Primeiro, essa queda brutal na avaliação das pessoas aí a respeito de quem é melhor e quem é pior aí, né? Uma queda brutal na avaliação do Lula em comparação ao Bolsonaro. Veja que ele, em algumas oportunidades no decorrer do ano passado e até no começo desse ano, bateu aqui 51% das opiniões, ou seja, mais da metade da população acreditando que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. Isso aqui, para o capital eleitoral do Lula, é muito bom, com certeza, ter um número desse aqui, principalmente observando que ele aumentou no decorrer do ano, né? Só que agora, em março, a coisa desabou brutalmente. Estamos falando de uma queda de 7 pontos percentuais em apenas um período aqui de 2 ou 3 meses, a depender da data em que a pesquisa foi feita aqui, né? Mas um período muito curto de tempo em que a popularidade do Lula simplesmente se esfacelou. Nós estamos vendo isso aqui em outras pesquisas. Depois eu vou fazer uma notícia aqui tratando só da aprovação do Lula, né? Mas aqui o meu objetivo é comparar esse cenário, mostrar como o pessoal parece que está se arrependendo de fato de ter votado no Lula, né? Porque, em contrapartida, a avaliação positiva aqui do governo Bolsonaro em relação ao governo Lula tem aumentado e chegou no seu maior patamar, né? A desaprovação aqui, digamos, né, do Lula está na sua pior fase, aqui no seu pior cenário, e a aprovação do governo anterior está no seu melhor cenário, portanto, vindo de uma constante de crescimento aqui, não tão intensa quanto a queda dessa avaliação positiva do Lula em relação ao Bolsonaro, mas ainda assim um crescimento, né? Então, muito do que se perdeu aqui nessa linha azul, que é o pessoal que considera melhor o governo Lula, muito disso se perdeu para o pessoal que considera os dois governos iguais, né? Ou seja, estamos falando aqui de um certo grau de desilusão.
Essa é a verdade. Esse cenário aqui é importante. Sim, o crescimento da imagem do Bolsonaro em comparação com o Lula indica muita coisa, né? Indica um arrependimento profundo, né? Ou mesmo uma mudança de mentalidade de pessoas que estavam em cima do muro, cenário que eu acho mais provável, diga-se de passagem, né? Mas essa queda da linha melhor e o aumento da linha igual, isso aqui determinam, no meu entendimento, é claro, né? Determinam que muita gente que gostou do governo Lula ou eventualmente votou nele em 2022, essas pessoas já estão arrependidas da escolha que fizeram, seja porque o Lula fala muita bobagem, fala coisas constrangedoras, coisas perigosas até para o Brasil, como a questão lá de Israel, no que se relaciona com o Hamas e tudo mais, né? Seja porque a economia está uma porcaria total, ou então porque a criminalidade está saltando a olhos vistos, enfim. Você sabe muito bem que não faltam argumentos para se criticar o governo Lula. Então tem muita gente já caindo a ficha, percebendo que a coisa está nesse sentido. Mas são pessoas que não vão dar o braço a torcer nesse momento para dizer que o governo Bolsonaro era melhor, né? Fala, não, o Bolsonaro era superior, né? Pessoas que acreditavam que o Lula era ótimo, ia fazer um bom governo e tudo mais, e que estavam achando isso até pouco tempo atrás, que era um governo superior ao do Bolsonaro, e que agora mudaram de opinião, não para dizer que o Bolsonaro é melhor, mas para dizer que os dois são a mesma coisa. É um primeiro passo para haver uma reversão desse cenário. E olha, portanto, como nós chegamos nesse empate técnico, né? Tudo bem, nominalmente tem 3 pontos percentuais de diferença, mas a margem de erro, sendo de 2 pontos, praticamente coloca ambos os patamares aqui no empate técnico, o que indica basicamente que há uma igualdade aí de opiniões entre quem considera o Lula melhor, quem considera o Bolsonaro melhor, e eu volto a dizer, essa diferença esteve acima de 10 pontos percentuais praticamente, né, em todo o período avaliado pelo pessoal do Poder Data, né? Isso só diminuiu aqui nessa época em setembro, mas voltou a aumentar com consistência, chegou a ter 13 pontos de diferença, né? E agora empate técnico. Isso, mais do que a questão da melhora da imagem do Bolsonaro em retrospecto, demonstra que o Lula está enfraquecendo, é claro, né? E isso é interessante de ver também, como que todo esse esforço por parte do STF, do próprio governo alinhado com o STF e da grande mídia, não está surtindo efeito, aquele esforço de destruir a imagem política do Bolsonaro. Ele está melhor do que nunca na avaliação do povo e o Lula está pior do que nunca. Ou seja, estão tentando, forçando a barra, mas não está dando certo. A coisa não tem repercutido bem, não tem dado o retorno no capital político que esse pessoal esperaria, o que é muito bom, com certeza, né? Essa pesquisa é recente, foi feita agora entre os dias 23 e 25 de março, aquele esquema de fazer ligação para telefone e para celular também, né? 2.500 entrevistas em 202 municípios em todos os estados e no Distrito Federal e tudo mais, né? Então, o pessoal faz aqui uma partilha, né, com base no sexo, na idade e tudo mais. É interessante a gente ver isso aqui, inclusive, né? Esses dados segregados aqui, e você tem o patamar total que a gente viu. Você pode perceber que a avaliação melhor, perdão, né, melhor do Lula é mais comum aqui. É engraçado ver isso, né, entre os homens do que entre as mulheres. Curioso, eu imaginei que seria o contrário. As mulheres acreditam mais que os dois são iguais. Estão mais dentro da realidade. Então, né, naturalmente, o camarada mais novo aí, o moleque bobão, vai achar, a moça também, né, eles vão achar que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, então essa discrepância é muito grande no pessoal de pouca idade, mas à medida em que o pessoal vai crescendo, vai ficando mais maduro, a realidade bate a porta, né? Então você pode ver que nessa faixa etária aqui, que é a mais produtiva de todas, de 25 a 44 anos, as pessoas acreditam mais que o Bolsonaro teve um governo melhor do que o governo Lula. Isso aqui destoa bastante do cenário nacional, inclusive aí, né? Uma idade um pouco maior, isso aqui tende a ser mais equilibrado, né? A mesma coisa com pessoas mais velhas, com o agravante, eu diria, de que os mais velhos aí são um pouco mais céticos com a política, né? Quem sabe eu chego nesse patamar um dia aí de achar que
tanto faz como tanto fez, né? E como era de se esperar, o pessoal do Nordeste tem uma avaliação melhor do Lula, né? E uma avaliação pior do Bolsonaro. Isso no Centro-Oeste é totalmente diferente. O pessoal deve estar odiando o governo do Lula por lá, sem dúvidas, mas chama atenção aqui para essa opinião na região Sudeste, né? Região Sudeste, fundamental para que o Lula vencesse as eleições. Gosto sempre de frisar esse ponto aí, né? Da mesma forma, conforme sobe o grau de instrução das pessoas, mais elas tendem a considerar o governo Bolsonaro melhor do que o governo Lula, conforme o gráfico nos demonstra aqui. Agora, curiosamente, quem está ali na classe média, né, de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar, sim, isso é classe média aqui no Brasil, né? A pessoa tem uma renda familiar de R$ 2.800, né? Mas, enfim, esse pessoal da meiuca aqui considera o governo do Lula melhor do que o do Bolsonaro e, curiosamente, as pessoas mais pobres têm uma opinião equilibrada, né? Tem muita gente aqui que recebe o Bolsa Família sem dúvidas e que ainda assim não gostam e não concordam com o governo Lula de forma geral. Então, esse resultado é muito interessante e é muito importante, eu diria, por vários aspectos. O primeiro deles realmente é para mostrar que a opinião pública está virando contra o Lula e, ainda que de uma forma sutil, a favor do Bolsonaro. Nesse momento, a queda na credibilidade e na popularidade do Lula não podem ser colocados totalmente na conta do Bolsonaro. Eventualmente isso vai se reverter, mas no momento que está acontecendo é uma desilusão com o Lula, ou seja, um arrependimento. Pessoas que fizeram um L, porque estamos falando aqui de 44%, né? A população que votou no Lula, o percentual de eleitores do Lula é maior do que isso. Então, estamos falando de gente que fez o L nas eleições, que aprovou o início do governo Lula, mas que agora já se arrepende bastante de tê-lo eleito, porque o governo está pior do que a encomenda e a realidade começa a bater na porta, né? Mas o que você achou dessa história, dessa minha análise, desses dados? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.